Como eram os primeiros sabres? Como eram os sabres medievais? Vamos ver sobre isso no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. E hoje novamente nós vamos falar sobre uma das minhas espadas favoritas, que são os sabres. E a gente vai tentar aqui especular um pouco sobre a questão da origem deles, tá? Porque eles são dos tipos de espada mais complicados, né? Em termos de história. Você tem muita influência, né, de diversos países, ele volta influenciando, né, os outros novamente com suas novas alterações. A questão da origem é super complicada, mas a gente vai fazer, né, isso daria assim para algum cara realmente que fosse a fundo no assunto, daria, sei lá, um livro gigantesco, tá? E eu gostaria muito que isso tivesse assim, né, de acesso pra gente com as coisas um pouco mais conclusivas, né? Mas a gente vai fazer um pequeno exercício aqui hoje mais simples pra gente pensar acerca do assunto. Porque assim, né, já entrando no assunto, então, muita gente acha que os sabres, né, eles vêm ali, por exemplo, do Oriente Médio ou da Turquia, do norte da África, etc. Só que a origem deles é um pouco mais complicada do que isso, tá? Porque diz muito, o pessoal fala muito sobre os sabres turcos, né? E que os sabres seriam, na verdade, uma evolução dos sabres turcos, né? Que seria alguma coisa dos turcos que teria chegado ali no leste europeu, essa coisa toda, e aí teria tido também seus próprios desenvolvimentos ali. O problema disso é porque você tem, por exemplo, né, sabres ali na Hungria que datam do século 7, 8, 9, mais ou menos, tá? Você tem o famoso suposto sabre de Carlos Magno, né? Carlos Magno é do século 9, mas o sabre dele é provavelmente do século 10, né? Então assim, na verdade é por isso que é suposto, né? Porque provavelmente realmente não é dele e seria um sabre de um pouco depois. Ainda assim, os turcos, eles nessa época usavam de maneira geral espadas, não só os turcos, mas os islâmicos de modo geral, né? Norte da África, Oriente Médio, etc. Usavam de modo geral espadas retas de 2 gumes ou de 1 gume. Né? Principalmente na época das cruzadas, eles também usavam espadas nesse formato, né? Então, se a gente já tem esses sabres na Europa antes disso, então não pode realmente ser uma invenção turca dessa forma, tá? Porque esses sabres, né, turcos, eles realmente começam a ficar populares, né, e se espalhar ali na Turquia e outras regiões nos séculos 13, 14 mais ou menos, tá? Então eles realmente começam a ficar populares ali na Turquia por volta do século 14, né? E aí depois, né, eles assim, pouco curvos, né, muito semelhantes aos sabres mesmo. E aí depois é que você vai ter o desenvolvimento realmente do Kilish, né, com a lâmina realmente bastante curva. E outro detalhe é que a gente também não sabe por que eles ficaram tão populares na Turquia nessa época. Talvez seja por influência dos mongóis, dos persas ou dos mamelucos. Até porque assim, nessa época ali, a gente falando do século 14 e tal, você tinha muita interação entre esse pessoal, né? Eles estavam muitos ali chegando no seu auge e você tinha essas trocas, esses comércios, né? Principalmente a interação, né, entre o mundo aí dos turcos, dos mongóis e dos persas. Então é principalmente nessa época que começam a se espalhar para todos eles, de um modo geral, né, mais unânime, essa questão de uso, né, de uma espada bem próxima ao sabre, né, o que a gente possa chamar de sabre, né, que tem as características realmente de um sabre, né, que é uma espada um pouco curva, né, geralmente com um gume falso ou um Yellman, né, aqui, e normalmente também o cabo curvado, né, e geralmente uma guarda em cruz, um modelo mais simples, algo mais próximo disso, né, que a gente teria. Claro que essa aqui é uma espada moderna, militar, século XX, aquela coisa toda baseada nos sabres mamelucos, né, mas aqui só para a gente ilustrar, para ter uma ideia. Mas assim, vamos voltar um pouco só para a gente ver algumas características dos sabres, né, para a gente fazer essa marcação aqui.
e aí a gente já volta, tá? Então, quando a gente está falando de sabre, principalmente desses sabres do início, esses sabres medievais, nós estamos falando de espadas com as seguintes características, tá? Espadas geralmente de um gume só, né? Com uma leve curvatura, tá? Isso é importante. E que apresentam normalmente um tipo de gume falso aqui perto da ponta. Normalmente a ponta é assim, realmente a ponta de lança, né, como a gente costuma chamar, com a ponta concentrada aqui no meio, né, e que geralmente apresentam, né, uma guarda em cruz, simples e muitas vezes com o cabo, né, e geralmente nesse período com o cabo curvado, né, no lado oposto da lâmina, ou então com o cap, com um tipo de pomo, né, que às vezes se o cabo não é curvado, às vezes esse pomo, né, ou esse cap é curvado, né. E vocês veem que essa é uma característica que se mantém nos sabres ao longo do tempo, na maior parte do tempo ali, principalmente da Idade Média, e essa ideia da lâmina se mantém até os sabres mais recentes ali no século XIX. Então aqui voltando com o exemplar que eu estava, né, no início do vídeo, esse aqui, por exemplo, é um tipo de lâmina, né, que era muito semelhante ao que se era utilizado lá no século IX, entendeu? Já na época dos primeiros sabres. Então eles mantêm, né, muito dessa característica, e é claro, depois com outras influências e outros desenvolvimentos mais tardios, aí você vai realmente ter uma variação maior, né, no tipo da lâmina, na ponta e no índice de curvatura. E é por isso que eu geralmente me recuso a chamar espadas retas, né, de sabre, né, igual a gente tem nessas regulamentações aí do século XIX, XX, né, que até hoje o pessoal fala, sabre reto. Eles têm, e aí vocês podem ver um vídeo especial que eu tenho aqui no canal falando sobre isso, tá? Porque que eu não concordo que um sabre é reto, tá? Porque geralmente esses que são sabres retos, eles não são sabres, tá? Eles só têm guardas, né, ou punhos iguais às que eram usados nos sabres, né? Mas a lâmina, geralmente você está falando de uma lâmina ali que vem da descendência do espadrum, né? Enquanto que um sabre do século XIX, que é um sabre de verdade, ele tem a sua origem lá nos primeiros sabres, tá? Do início da Idade Média. Tá, mas é muito difícil a gente realmente traçar a origem tanto do Quilles quanto do sabre, né, europeu. Por causa disso, você tem muitos desenvolvimentos e influências. Então, assim, o sabre, ele foi o quê? Uma mistura de várias influências que acabou gerando os primeiros sabres para depois se espalhar e ir mudando essas influências com o tempo, ou ele surge num único lugar e aí ele se espalha e vai pegando todas as influências. É muito difícil definir isso, entendeu? Então, assim, muita gente assume que o sabre ele teria chegado primeiro na Hungria por causa dos turcos, né? Mas como a gente já viu, isso é errado, porque os grupos ali da Hungria, né, os hunos que chegaram ali, que se estabeleceram e que deram nome, né, para o país, eles já utilizavam então espadas curvas, né, que a gente pode chamar de sabres, e que inclusive ali na época de Carlos Magno, né, que é século IX, né, eles tinham, então você tinha esses grupos lá, né, na Hungria, que eram os avars, os magiares, né, e tudo mais, e eles já utilizavam esse tipo de espada. Então uma das possibilidades é que realmente o sabre pode ter surgido na Hungria, ali meio que espontâneo mesmo, e dali se espalhado, né, levado a sua influência para os outros locais aos poucos e recebido ali as suas próprias características, né, e evoluções e tudo mais. Só que assim, existem também os sabres mongóis, né, e esses que são muito populares também na época do Gengis Khan, então ali século XIII, né, e depois para XIV e tal, que é onde realmente os sabres, né, como eu falei ali no caso dos turcos, mongóis, etc., onde realmente começa a ficar famoso, né, onde eles começam a usar bastante. Só que os sabres, né, ou espadas semelhantes a esse modelo já existiam na Mongólia bem antes disso, né, coisa ali de mais ou menos o século VII. E eles acabam ficando um pouco mais famosos, né, ou se espalhando um pouco mais ali na Ásia Central, nos séculos 8 e 9.
que é justamente também quando você tem eles ali na Hungria. Inclusive, um desses exemplos mais antigos, tá? Desses sabres, eles foram encontrados justamente no túmulo de um dos avars lá na Romênia. E a gente sabe que assim, os avars, eles foram, né, também tem aquela coisa de que eles lutaram contra Carlos Magno, né? O Carlos Magno, e eles eram oponentes, essa coisa toda. Então acaba que também você tem essa influência, que aí provavelmente daí que veio, né, o suposto sabre de Carlos Magno. Ele teria tido contato nessa ocasião, né, enfrentando os avars, e aí ele teria recebido, ganhado sabre e tudo mais. Então a segunda possibilidade que a gente tem, e que eu acho que é realmente a mais real, é que esses sabres, né, os sabres surgiram na Mongólia, né, e ali eles se espalharam, né, na Ásia Central e um pouco no Oriente Médio, porque nessa época realmente eles ainda não usavam, e chegaram, não usavam muito, né, e chegaram, por exemplo, até a Hungria, né, ali no leste europeu. E aí sim o sabre teria se desenvolvido de uma forma um pouco independente ali na Hungria, né, com suas próprias influências, e depois, obviamente, ele vai influenciar as espadas turcas e persas, e vai receber essas influências de volta. E para quem já viu, porque muita gente pode pensar, mas por exemplo, você tem os Dao chineses, né, que acho que vem muito dessa influência dos sabres mongóis e tudo, e muita gente poderia de repente pensar que os sabres mongóis não são sabres de verdade, né, por mais que seja um pouco mais antigo, né, talvez, porque o período ali é meio complicado de se definir, mas aparentemente então ele surge realmente mais para o século 6 ali na Mongólia, enquanto que até onde eu sei as primeiras evidências na Hungria já é mais para o século 7 ou 8, né, um pouco depois. Mas a questão é que os primeiros sabres mongóis já têm as características de sabres, né, que a gente costuma ver nesses locais e nesses períodos posteriores, né? Que é a questão da lâmina ser pouco curva, né? Geralmente com gume falso, né? E com um tipo de guarda pequena em cruz, e muitas vezes também esse cabo curvo, né? Na direção contrária, ou com o cap curvo e tudo mais. Então ele já apresenta desde o início as características do que é um sabre. Agora, se você quer saber como que o sabre passou desses primeiros modelos para chegar nisso que a gente tem no século XIX, aí já é história para um outro vídeo, tá? A gente já gastaria um outro tempo para a gente falar então sobre a questão das influências, né, que levam ao desenvolvimento do sabre da Europa Ocidental, né, vamos por assim, e que aí realmente é o que se espalhou no século XIX, né, para o mundo inteiro. Então, se você quer, né, esse vídeo, se você quer esse conteúdo, comente aí embaixo, dê as suas dicas, beleza? E o vídeo de hoje é esse, galera. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Se gostaram, se aprenderam alguma coisa, deixa o like aí, se inscreve no canal, sininho, essa coisa toda, que você já sabe como é que é, tá? E eu quero saber os comentários de vocês, o que vocês pensam acerca do assunto. É um assunto que é complexo, é difícil de traçar as origens e todas as influências e o desenvolvimento. O sabre talvez seja a arma mais multicultural, vamos por assim, e talvez a mais usada, né, de todos os tipos de espada. Eu quero saber aí a opinião de vocês, beleza? Então deixe aí nos comentários. A gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal e falou!